Bom dia a todos. Mais uma vez, um feliz sábado. Que grande bênção do céu. Essa chuva maravilhosa hoje. E depois de um calor tremendo. Está muito quente. Quem não sabe aqui da luta diária que tem a cada dia para vencer as tentações do diabo. Desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente deita, a nossa vida é tomada de decisões. E a gente vê a lição da escola sabatina, uma lição dessa, que a gente aprende muito, porque a gente vê que a gente tem que tomar decisões a todo instante. A gente sabe que a carreira aqui é rumo às mansões celestiais. Mas a gente sabe o quão difícil é para alcançar os céus. A gente também sabe que sem Deus nós não iremos a lugar algum. Temos que nos ajoelhar, pedir pela misericórdia de Deus, pedir forças a Deus que nos ajude, porque é difícil. Eu não sei porque eu estou vivendo esses dias e ontem eu passei o dia bem, sem sentir dor nenhuma. Ontem à noite eu fui comunicado que poderia passar essa mensagem hoje e eu amanheci doente de novo. Não sei, amanheci hoje também, já sentindo dores. Mas aqui estou para a honra e glória de Deus. Não é? Nós devemos se esforçar. A gente vê que a gente tem conhecimento da grandeza que é o estudo da nossa igreja, a doutrina da nossa igreja. Mas a gente sabe que por aí não se ensina nada, apenas gritarias e tal, mas está cheio. As igrejas por aí estão cheias. Então ontem eu passava lá no colégio e umas horas da manhã e tinha uma igreja lá e estava cheia. Passei ali, vendo aquilo ali, passei imaginando, meu Deus, será que se fosse a igreja da qual eu faço parte, será que eu estaria cheio assim? É uma luta constante. É uma luta. E Jesus, ele contava muitas parábolas. Jesus, ele falava para a multidão, as multidões, em forma de parábolas. Jesus conversava em particular de outra forma com os discípulos, mas para as multidões ele falava em parábolas. E lá em Mateus 25, nós vamos ler mais uma vez, que nós já lemos essa parábola, a parábola das 10 virgens. Só que hoje nós vamos ver algumas explicações no livro Parábolas de Jesus. No livro Parábola de Jesus, capítulo 29, onde fala sobre a recompensa merecida. Para dar uma explicação dessa parábola das 10 virgens. E mais uma vez vamos orar. Grandioso nosso Pai celestial que estás nos céus. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o teu povo desta manhã está ansioso para ouvir a tua voz. Que o Senhor fale com cada um de nós nesta manhã, Senhor, e preencha o vazio do nosso coração, no seu nome de Jesus. Amém. E diz assim: o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram para encontrar-se com o noivo, ou em algumas versões com o esposo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, as tolas, tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas.
todas se levantaram preparadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não vos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, no livro Parábolas de Jesus, no capítulo 29, diz o seguinte: Cristo e seus discípulos estão sentados no Monte das Oliveiras. O sol já desapareceu e as sombras da noite crescem sobre a terra. Pode-se ver uma casa esplendorosamente iluminada como para uma festa. A luz jorra das aberturas e o grupo expectante indica que o cortejo nupcial está para aparecer. Em muitas regiões do Oriente, as festividades nupciais são realizadas à noite. O noivo parte ao encontro da noiva e a traz para casa. À luz de tochas, o cortejo dos nubentes sai da casa paterna para o seu próprio lar, onde um banquete é oferecido aos convidados. Na cena que Cristo contemplava, um grupo esperava o aparecimento do cortejo nupcial para a ele se ajuntar. Na adjacência do lar da noiva esperam 10 virgens trajadas de branco. Todas elas levam lâmpadas acesas e um frasco de óleo. Todas aguardam ansiosamente a vinda do esposo, que é Jesus. Há, porém, uma tardança. Não esperavam que fosse tardar assim. Elas não esperavam. E passa-se horas. Após outras horas, as vigias ficam fatigadas e ali adormecem. Quantas adormeceram? Oi? Todas adormeceram. E à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saíram ao encontro. Vai Mateus 25, verso 6. E elas, sonolentas, despertaram de repente, e levantando-se, elas veio o cortejo, aproximando resplandecente de tochas e festivos, com músicas. Ouviu-se então a voz do esposo e da esposa. As 10 virgens tomam as suas lâmpadas e começam a aparelhá-las, a preparar as suas lâmpadas. E isso elas fizeram com pressa para partir, pois elas tinham acordado após ouvir o grito. E quando elas olham, já vê o cortejo, ali elas se apressam para preparar suas lâmpadas. 5 delas, porém, tinham deixado de encher os seus frascos. Elas não previam demorar tanto e não se prepararam para a emergência. Em aflição, apelam para suas companheiras mais prudentes. Elas apelaram para suas companheiras mais sábias, que estavam preparadas, dizendo: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão a se apagar.
Mas as cinco outras, com as suas lâmpadas há pouco aparelhadas, tinham seus frascos esvaziados. Ou seja, o que elas tinham de reserva já tinham colocado nas suas lâmpadas. Depois da demora, não tinha óleo de sobra e responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes e comprai os que vendem, e comprai para vós. E ali elas saíram, elas foram comprar, porque elas queriam entrar no céu, elas queriam comprar o cortejo, foram comprar. Enquanto foram comprar, o cortejo foi embora e as deixou. Assim, com as suas lâmpadas acesas, se uniram à multidão e entraram na casa com o cortejo nupcial, e ali a porta foi fechada. Quando as virgens loucas chegaram à entrada da casa do banquete, receberam uma inesperada notícia. O anfitrião declarou: não vos conheço. Foram abandonadas ao relento na meia-noite, nas trevas. Então, quando Cristo, sentado, contemplava o grupo que aguardava o esposo, contou aos discípulos a história das 10 virgens, ilustrando pela experiência delas e da igreja que viveria justamente antes da sua segunda vinda. Então a igreja, antes da segunda vinda de Jesus, a igreja vai estar sonolenta, despreparada, uns preparados e outros despreparados. E essas 10 virgens ilustram o final da história, de todo o desfecho do final da história de todos na vida aqui na terra. Os dois grupos de virgens representam as duas classes que professam estar à espera do seu Senhor. São chamadas virgens porque elas professam uma fé pura para com a palavra de Deus. Diz o salmista: lâmpada para os seus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós precisamos ter em mente isso, que a palavra de Deus, ela é uma luz que ilumina a nossa vida, e precisamos aprender muito dessa palavra. O óleo é simbolizado pelo Espírito Santo. Assim é representado o Espírito na profecia lá de Zacarias, que o óleo simboliza o Espírito Santo. Tornou o anjo que falava comigo, diz ele, e me despertou como a um homem que desperta do seu sono, e me diz: que vês? Eu disse: olho eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no sino com suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no sino tinha 7 canudos, e por cima dele, por cima dos canudos, 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do vaso de azeite. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? E ele respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E falando-me outra vez, disse: quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? Então ele me disse: esses são os 2 ungidos, são os 2 ungidos que estão diante do Senhor e de toda a terra. Na parábola das 10 virgens, saíram ao encontro do esposo. Todas tinham as suas lâmpadas em frasco, todas.
Isso por algum tempo. Por algum tempo, todas tinham em suas mãos esses frascos. E por um tempo não se notava diferença entre elas, todas eram iguais. Não se podia notar diferenças. Todos, assim é como a igreja que vive justamente antes da segunda volta de Cristo. Todos têm conhecimento das Escrituras. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Jesus. Todos. E confiantemente o esperam como na parábola para assim é agora. Há um tempo de espera. E a nossa fé será provada nesse tempo de espera. E quando se ouve um clamor, se ouvir um clamor, aí vem o esposo, sai ao encontro, muitos não estarão preparados. Não tem óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas. Estão destituídos do Espírito. Você já pensou estar destituído do Espírito? Não ter fé suficiente para salvar-se? E aqui diz que sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. No outro dia, eu ouvi um irmão nosso dizer que em Bíblia ninguém dava nele. E ele demonstrava para nós uma fé tão fraca, um vazio tremendo, uma vida perversa, uma vida triste. E ele, chegamos para visitar e ele dizia: eu conheço que em Bíblia ninguém me dá, ninguém dá em mim Bíblia. E aí chega o irmão Martins, cheio do Espírito, e fala com autoridade para aquele homem. Falou muito bonito para ele, com sabedoria, porque ele estava cheio do Espírito. E ele falou com autoridade porque era dentro da palavra de Deus, dizendo para ele que nada, não adiantaria de nada o conhecimento que ele tinha, se ele demonstrava uma vida agradece. O seu conhecimento é vão. E aqui no livro Parábolas de Jesus diz que sem a nossa fé, sem o nosso conhecimento em prática, de nada vale. O conhecimento das Escrituras, de nada vale. E todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiadamente o esperam como uma parábola. Porém, assim é agora. Não há, porém, um tempo de espera. E é justamente nesse tempo de espera que nós seremos provados. Quem passará por essa prova final? Quem passará? Então a teoria da verdade, você sabe, você conhece a verdade. Então apenas na teoria. E essa teoria da verdade, não acompanhada do Espírito Santo, não pode vivificar a mente, nem santificar o coração. Pode estar-se até familiarizados com os mandamentos e promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo da gente, o caráter não será transformado. Então, sem a iluminação do Espírito Santo, os homens não estarão aptos à classe que representa as virgens loucas. Não é capaz de acompanhar aquelas virgens prudentes se não estiver o Espírito Santo na vida. Porque no final de tudo, não é conhecimento, é prática, é vivência, é fé, é acompanhado de fé e obras.
As obras não salvam, mas mostra-me a tua fé através das obras. Então, elas veem a Jesus como o povo costuma ver e se assentam diante de ti como povo, como meu povo, e ouvem as palavras, mas não as põem por obra. Pois lisonjeiam com sua boca, mas o coração segue a avareza. Ezequiel 33, 31. Aqui diz isso, que elas veem Jesus, mas o coração está longe. O apóstolo Paulo assinala que essa será a característica especial dos que vivem justamente antes da segunda vinda de Cristo. Essa será a característica dos que vivem a próxima volta de Jesus. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois nós sabemos que os homens serão amantes dos prazeres, egoístas, avarentos, jactanciosos, blasfemos, passaremos por tempos trabalhosos, tempos difíceis, e nós já estamos vivendo esse tempo. Essa é a classe que em tempo de perigo é encontrada bradando, gritando, clamando paz e segurança. Acalentam o seu coração em sossego e não sonham com perigo. Quando despertos de sua indiferença, discernem sua destruição e rogam a outros que lhes supram a falta em assuntos espirituais. Porém, ninguém pode remediar o espírito de ninguém. Ninguém pode dar um pouco do que tem espiritual para alguém. Cada um já para ter adquirido a sua quantidade espiritual. O seu nível espiritual já é para estar suficiente para tomar as boldas. Porque nesse tempo, muitos gritarão, muitos clamarão, chorarão, pedirão, mas não alcançarão mais. Sabe que dor terrível será ver alguém partindo, cheio do Espírito Santo, acompanhar o cortejo e ficando para trás e gritando, clamando e gritando, socorro, dá-me um pouco, e não será possível. Não será possível. Então, numa crise é que o caráter é revelado. Quando a voz ardorosa proclamou meia-noite, vem aí o esposo sair ao encontro, e as virgens adormecidas ergueram-se de sua sonolência, foi visto quem fizera parte, quem estava preparado para aquele evento. Foi nesse momento que foi feita a diferença. Quando ouviu-se o grito, eis o noivo, porque até então todas eram iguais, não se vê diferença, mas quando ouviu-se o grito, eis o noivo, agora foi visto, foi declarado justamente a diferença entre uma e a outra. Então a grande prova final virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprirem as necessidades do Espírito. As 10 virgens estão esperando na meia-noite a história deste mundo. Todas dizem ser cristãs. Eu sou cristão. Eu não sou cristão, paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, sou cristão. E aqui diz que todas dizem ser cristãs. Todas têm uma vocação, um nome, uma lâmpada. E todas pretendem fazer a obra de Deus. Todas aguardam, aparentemente, a volta de Cristo. Todas, ou todos aguardam, em todas as denominações, todos aguardam. 5, porém, estão desprevenidas. 5 serão encontradas surpreendidas, aterrorizadas,
para o recinto do banquete, justamente porque não estavam preparadas, não tinham o Espírito suficiente. No tempo da graça, que era para aproveitar e pedir a Deus uma porção do seu Espírito e se aprofundar, viveu regradamente, despreocupadamente. E aí gritam: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome nós expelemos demônios, em teu nome nós fizemos isso e aquilo. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, não vos conheço. Né? Não vos conheço. Então nesta vida não tiveram comunhão com Cristo. Assim nessas, elas não tiveram comunhão com Cristo, apenas frequentavam a igreja, por isso não conhecem a linguagem do céu, porque não tinham uma vida de Espírito, não tinham uma vida de comunhão com Cristo. E aí quando teve o encontro, cadê? Ficaram distantes, ficaram fora. Então as palavras mais tristes que caíram em ouvidos mortais são aquelas da sentença: não vos conheço. E Jesus falará isso com muita tristeza, com muita tristeza. Abrir a sua boca e dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim. Porque vai chegar um dia em que Ele vai separar uns dos outros. E muitos, infelizmente, não estarão preparados. Então, não podemos estar prontos para encontrar o Senhor acordando ao ouvir o brado. Se for para deixar para se preparar, quando ouvir o grito, eis o noivo, já é tarde demais. Não é assim. Não é esperar vir o cortejo para poder se preparar. Não é esperar Jesus voltar para agora tentar entrar nas mansões celestiais. Não é assim. Porque há quanto tempo nós estamos na igreja e ouvindo que Jesus vai voltar? Não há 2000 anos, mas há 57 anos, há 30 anos, há 12, 13 ou 14 anos que esse garoto tem. Espera Jesus. A sua idade, você espera Jesus a sua idade, não há 2000 anos. E a gente ainda ouve dizer que Jesus não vai voltar e vai vir aqui fazer o quê? E é confortante quando você sabe disso, que você tem certeza que Ele vai voltar, independente de você crer ou não. Isso é confortante. Então não podemos viver aqui apartados de Cristo, não podemos viver aqui ainda assim estar aptos para a sua companhia no céu. Não podemos viver aqui apartados de Cristo, viver uma vida de qualquer jeito e ainda pensar que está apto a ir para o céu. Então na parábola das virgens prudentes, elas tinham óleo em seus vasos com suas lâmpadas. Suas lâmpadas ardem com chama contínua pela noite de vigília. Contribuíam para aumentar a iluminação em honra ao esposo. Brilhando na escuridão, auxiliaram a iluminar o caminho para o lado do esposo, para a ceia das bodas. Eu creio que cria na nossa mente, a gente vai criando na mente como será esse cortejo no decorrer do que vou ditando aqui para vocês. Como será esse cortejo? Diz: assim deve ser os seguidores de Cristo, irradia a luz nas trevas no mundo em que vive. Assim será os seguidores de Cristo, que devem irradiar a luz nas trevas, pela atuação do Espírito Santo. A palavra de Deus é uma luz que se torna
um poder transformador na vida de quem recebe. Então, pela luz do Espírito Santo, a palavra de Deus, ela é um poder tremendo, um poder transformador na vida de quem a recebe, implantando-lhes no coração os princípios de sua palavra. O Espírito Santo desenvolve nos homens os predicados de Deus. A luz de sua glória, o seu caráter, deve refletir-se em seus seguidores. A gente vê que não é fácil ser cristãos, porque ser cristão nada é mais, nada menos do que o caráter de Cristo refletido na pessoa cristã. Isso é ser cristão. Assim deve glorificar a Deus e iluminar o caminho para a mansão do esposo, para a cidade de Deus e para o banquete de bodas do Cordeiro. Nos dias de Noé e de Ló, os dias de Noé e de Ló ilustram a condição do mundo exatamente antes da vinda do Filho do Homem. Apontados para esse tempo, declaram as Escrituras que Satanás trabalhar com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Está lá em Tessalonicenses 2,9. E diz que a sua obra é revelada claramente pelas trevas, que se adensam rapidamente pela multidão de erros, heresias. Uma coisa que no final dos tempos vai ter na igreja é heresias. Heresias são pessoas que rejeitam a doutrina da igreja. Antes fazia parte daqui e aceitava, mas a heresia agora toma conta e ela agora rejeita a doutrina da igreja e agora vai de encontro contra a igreja. Então, enganos, heresias e enganos destes últimos dias vai tomar conta dessas pessoas. Satanás não só leva cativo o mundo, porém também suas ilusões infectam até as professas igrejas de nosso Senhor Jesus Cristo. Além de afetar as pessoas, igrejas vão juntas para a perdição. A grande apostasia se desenvolverá em trevas tão densas como as da meia-noite. É brincadeira? Dá para imaginar a ilustração do cortejo, as densas trevas da meia-noite, e dizer que as igrejas também são levadas a uma apostasia tão grande, comparada às densas trevas da meia-noite. Como será? Então, a escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. A escuridão do falso conceito acerca de Deus, e isso é que está envolvendo o mundo. Os homens estão perdendo o conhecimento de seu caráter. Este tem sido mal compreendido e mal interpretado. Neste tempo, deve ser proclamada uma mensagem de Deus, uma mensagem de influência, iluminante e capacidade salvadora. O caráter de Deus deve tornar-se notório. Todos devem notar o caráter de Deus. Deve ser difundida nas trevas do mundo à luz da sua glória, à luz de sua benignidade, misericórdia e vontade. Aqui já se aproxima o fim e diz: esta é a obra esboçada pelo profeta Isaías nas palavras, quando Isaías 40, versículo 9 e 10, ele diz: tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá:
Eis aqui está o vosso Deus, eis que o Senhor Jeová virá como forte, o seu braço dominará, eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. E aí nós sabemos que o salário nada é mais do que a morte, por pagamento dos pecados. Então, diante da parábola das 10 virgens, nós percebemos que aquelas 5 nessas se perderam porque elas queriam apenas estar preparadas no momento. Elas acompanharam o cortejo, elas acompanharam as outras 5, mas elas tinham no seu coração, na sua mente, o que elas faziam às escondidas, a vida afinal de cada um. Você também sabe, eu sei da minha filha, você sabe da sua vida. Você sabe que se Jesus viesse hoje, você estaria preparado ou não, você sabe. Mas a misericórdia de Deus é tão grande por nós, é tão grande, que ela se renova a cada dia, e que mais tarde o sol se põe, e Ele lhe dá um novo dia, e você dorme, e amanhece, e amanhece o dia, e talvez faça uma oração superficial, e passa o dia, e não busca mais a Deus, e as coisas sufocam, porque vivemos num mundo de trevas, em um mundo de perturbações, que Satanás tenta sufocar a gente com tantas desgraças, e isso tem nos sufocado. Quem sabe nas redes sociais temos passado mais tempo buscando coisas supérfluas, coisas que não levam a nada, e quando chega no final do dia, está um vazio tremendo no coração, um vazio, uma tristeza, porque mais um dia se foi, e o que eu fiz, o que eu aprendi, o que foi que eu fiz? E aquele vazio toma conta, e vem outro dia após outro, e a vida continua assim, vindo para a igreja, ouvindo o sermão. Em casa não temos muito comunhão com a palavra de Deus, não tiramos horas para estar de joelho na presença do Senhor, clamando pela a bênção do Espírito Santo na nossa vida, e de repente nós vamos ouvir o grito. E sabe qual é o grito que nós estamos ouvindo? É o que nós estamos vendo aí todos os dias acontecendo, desgraças e mais desgraças, enchentes como nunca se ouviu falar, enchentes devastadoras levando cidades, eu digo cidade porque várias casas, você vê a água levando várias, e outros lugares desgraças, por fogo, violência tremenda. Esse é o grito que nós estamos vendo hoje. Precisamos acordar. Então a mensagem de esperança, de misericórdia, tem que ser levada aos confins da terra por nós, pelos que professam ser cristãos. Quem quiser pode aproximar-se, tomar o poder de Deus e fazer paz com Ele, e Ele fará paz contigo. Amém? Olha, é quem quiser. O livro Parábolas de Jesus está dizendo: quem quiser pode aproximar-se, tomar o poder de Deus e fazer paz com Ele, e Ele fará paz contigo. Não mais devem os pagãos estar envoltos em trevas à meia-noite. A escuridão deve desaparecer diante dos brilhantes raios do sol da justiça. O poder do inferno foi vencido. Amém?
Mas ninguém pode dar aquilo que não possui. Você só dá aquilo que você tem. Então, quando vier o cortejo, quando ouvir o Senhor, iremos ouvir o grito: eis o noivo. Esperamos em Deus que estejamos preparados, mas não esperar para se preparar no dia, mas a partir de hoje. Então, mais ninguém pode dar aquilo que possui. Na obra de Deus, a humanidade nada pode originar. Ninguém pode, por seus próprios esforços, tornar-se para Deus um portador de luz. Ninguém pode, por seus próprios esforços, tornar um portador de luz. Ninguém. Mas somente no poder de Deus. Que nós possamos, não só hoje, mas a partir de agora, procurar cada vez mais se apegar a Deus com dedicação, com esforço. O céu é tomado pelo esforço. Nós devemos se esforçar para trabalhar a nossa mente, os nossos olhos, ou não dominar o eu, porque o cortejo virá. Esperamos em Deus que essa igreja siga esse cortejo com suas lâmpadas acesas, para ajudar a iluminar o cortejo do noivo, que é Cristo Jesus, que quer te salvar. Que o Senhor nos abençoe. Podemos ouvir